Irmãos, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 2, e vamos ler do versículo 10 ao 22. Provérbios 2, verso 10 a 22. Provérbios capítulo 2, verso 10 a 22. Irmãos, diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo aí a leitura. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desagarrados. Irmãos, vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala, Deus, ao nosso coração. E assim, Pai, transmite a nós entendimento e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então em Provérbios capítulo 2 e nós temos então andado aí nessa busca pela sabedoria, como o próprio texto do capítulo 1 vai nos dizer. Entendendo isso, irmãos, deixa eu te chamar a atenção para você poder compreender o que vamos falar hoje. Meus irmãos, em 2012, eu resolvi fazer um mestrado em Belo Horizonte, em aconselhamento cristão. Eu morava em Manhuaçu e eu não tinha carro, eu gostava muito e tinha apenas uma moto e eu ainda não tinha filhos e deixava minha esposa e tinha que ir de 3 em 3 meses em Belo Horizonte, passava uma semana lá. E a palavra, né, o nome Belo Horizonte é bonito mesmo, aquela região é muito bonita de se ver, né, muito montanhosa. E uma das coisas que eu gostava de fazer, tanto na ida como na volta, ia com prazo, sem pressa, era parar em algum lugar da estrada, uma cidade pequena, algum lugar assim, para poder ver como é e conhecer aqueles lugares ali. Então, irmãos, naquelas viagens ali, eu fiquei conhecendo bem aquela estrada. E um dia, um presbítero de uma igreja que eu pastoreei, ele me convidou e falou o seguinte: olha, vamos lá em Belo Horizonte que eu comprei um carro, mas eu não sei dirigir em estrada, em BR. Eu falei, vou lá, conhecia bem a estrada. E, irmãos, é interessante que depois, quando ele me chamou, já foi há alguns anos aí, uns 4, 5 anos atrás, quando ele me chamou, a estrada já estava totalmente diferente do que era na época que eu ia, né? Já tinha uma parte duplicada, a estrada, boa parte dela já estava nova, né? E apareceu alguma coisa que a gente não tinha naquela época, que era chamado, por exemplo, na Fórmula 1 de guarda-reio, né? Ou mureta de proteção, né? Trilho de segurança, entenda como você quiser. Mas se você for um bom mineiro, a gente chama aquilo lá de trem que não deixa o carro cair no buraco. Nós chamamos assim lá, né. Então se você for para aquele lado, já sabe que toma cuidado para você não bater no trem, se você bater nesse trem amarelo lá, é porque você vai cair no buraco. Então, irmãos, ele aparece justamente em alguns momentos. E que momentos é esse? Em momentos onde normalmente se tem uma curva sinuosa, ou então quando lá embaixo tem realmente uma ribanceira, né, um precipício, onde se você cair, você vai perder sua vida. Então esses guarda-reios ou essas muretas de proteção, ou o trem, como eu falei, serve justamente para nos proteger. E, meus irmãos, o pensamento predominante dos nossos dias são justamente pessoas, irmãos, que desafiam os avisos de segurança.
Porque aquele guarda-rei não serve só para segurar o carro quando ele choca, mas serve para justamente avisar o motorista: olha, cuidado que essa curva é perigosa, porque se não fosse perigosa não haveria essa situação, não haveria o guarda-rei ali. Então existem pessoas que vivem no nosso tempo, irmãos, sempre raspando no guarda-rei, sempre raspando nas muretas de proteção. E muitas vezes, irmãos, pessoas que se acham verdadeiramente livres, porque elas estão ali fazendo e desafiando os limites. Chesterton, ele vai dizer o seguinte, irmãos, que o homem se atira à liberdade sem limite, é como um marinheiro que se atira no mar para encontrar a liberdade. Apesar de descobrir que no meio do oceano ele é um escravo das correntezas e da tempestade, a regra acerca e o limite são, né, na verdade, os alicerces da verdadeira liberdade. Então, o que ele está chamando a atenção é que, às vezes, o marinheiro pula no mar dizendo o seguinte: olha, não quero ficar preso aqui a esse barco apenas, mas quero romper limites. Só que ele descobre lá no meio do oceano que ele simplesmente não tem controle sobre nada. As ondas, na verdade, que controlam. Então, o problema não é apenas, irmãos, comportamental do nosso tempo. O problema é uma mudança de mentalidade. O problema, irmãos, é que a palavra metanoia realmente atingiu o ser humano de uma forma não positiva, como a Bíblia fala que o Evangelho faz, mas negativa. A sociedade, ela então mudou a sua forma de pensar, achando que os limites eles precisam ser conquistados e precisam ser quebrados. Limites que a sociedade impôs com o passar do tempo. Cuidados, irmãos, que nós precisamos tomar. Elas também, irmãos, deveriam entender que essas muretas são para proteção, não para privá-los de sua liberdade, mas simplesmente para protegê-los. Então, quando nós passamos, irmãos, por algumas curvas aí, e algumas estradas da vida, nós vamos ver alguns avisos. Olha, curva sinuosa, cuidado! Aquele aviso não está te limitando, mas ele está simplesmente dizendo que ali há perigo à frente. Então, o versículo 10 ele fala isso. Ele diz: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Nós entendemos que a sabedoria, quando entra no coração, traz para a gente, irmãos, um conhecimento que transforma a nossa alma de tal forma que nós agora compreendemos que temos um Deus que cuida de nós. Então, o que nós vimos na última mensagem foi justamente isso. Quem estava aqui semana passada viu que, irmãos, que quando entendemos que a sabedoria de Deus é um tesouro escondido, que nós precisamos entender que ela trabalha no nosso coração, para que nós possamos assim entender que, sim, claramente o temor de Deus como princípio dessa sabedoria, que nós vamos viver uma vida diferente, onde a palavra de Deus vai nos apontar o caminho. Mas só que nós, irmãos, temos a responsabilidade com esse tesouro de não guardá-lo, mas de compartilhá-lo. E vimos isso. Agora olha o versículo 11. O versículo 11 diz assim: o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Siso, uma palavra que a gente não usa muito hoje em dia, né? Mas é a boa capacidade de avaliação, bom senso, pessoas que refletem a cada passo. A inteligência é conservada através de um momento, irmãos, onde nós entendemos e avaliamos todas as coisas. Irmãos, nós estamos tão protegidos por Deus e muitas vezes queremos simplesmente abandonar o Senhor e simplesmente porque nós queremos romper limites. Irmãos, e a sociedade nos força a isso, sim, nos força trazendo para nós a oportunidade de romper esses limites, dizendo o seguinte: olha, isso não é mais proibido não, né? Isso aí ficou para trás, é antiquado. Não, você não precisa cumprir isso hoje. Mas, irmãos, você precisa entender que nós precisamos seguir Deus como aquele que tem e dita as regras. Certa vez também andando de carro, irmãos, eu estava levando 3 pessoas em um lugar. Não conhecia a cidade, uma cidadezinha lá. E isso é muito comum para pastor interior. A pessoa bate na sua porta e fala assim: pastor, eu preciso entrar no lugar. Não vai para você ver, não. Né? Você vira a pessoa não grata do local. Então a gente batia para tudo quanto é lado. Bateu alguém lá, precisa ir na rua, vão. Né? Então, irmãos, levei 3 pessoas. Quando eu estava levando essas 3 pessoas, chegou a um determinado lugar, eu falei com elas: agora eu não sei onde ir, vocês vão ter que me guiar. Estavam os 3. Os 3 estavam mandando eu passar num lugar diferente.
Aí eu falei assim: "Mas espera aí, ué, é para cá, é para lá, é aonde que vai?" Irmãos, as pessoas hoje estão assim, elas não sabem para onde vão, não sabem para onde vão. E eu naquele dia devia ter ligado o GPS, né, mas esqueci. Muitas vezes, irmãos, a estrada da vida, nós temos muitas vozes falando: "Olha, vem para cá, vem para lá, passa aqui". Mas muitas vezes nós esquecemos que a voz que precisa predominar na nossa direção do nosso coração é o Senhor. Então, o texto que nós lemos hoje aqui, ele vem chamar a nossa atenção e mostrar algumas, irmãos, categorias reais de problemas que nós podemos enfrentar na nossa vida, mas nós podemos e devemos seguir o trilho da segurança. Deus tem para a gente, irmãos, traçado um projeto de vida, para que não só nós alcancemos vida eterna, mas também para que nessa terra nós não tenhamos dificuldades, mas que nós possamos viver num trilho de segurança, onde nós vamos, irmãos, ser guiados pelo Senhor, protegidos por Deus, para que nós possamos alcançar nessa terra também as bênçãos que Ele nos promete pela fidelidade à Sua palavra. Então, a primeira característica interessante, irmãos, ou categoria que o texto nos chama a atenção, nós precisamos abrir nossos olhos, se encontra no versículo 12 a 15. E você vai ler comigo. E nós observamos em primeiro momento que a sabedoria nos livra de homens perversos. Versículo 12 a 15, você vai estar lendo comigo nesse momento ou relendo comigo. Vamos ler? Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram em fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Meus irmãos, o versículo 12, ele nos diz que a sabedoria nos livra do caminho do mal. E já começa afirmando isso. E o que, que é o caminho do mal? O que, que isso quer dizer? Esse caminho, irmãos, é caracterizado pelo modo de vida de um grupo de pessoas que resolveu simplesmente entrar por caminhos tortuosos. O versículo 13, ele vai dizer que ele se afastou. São pessoas que se afastaram das veredas da retidão. Então, ele chama atenção para andarem pelos caminhos das trevas. Então, perceba bem claro, ele está chamando a atenção para a gente que existe um caminho, e esse caminho ele é ruim. Ele é de trevas. E ele também é o caminho por onde andam os maus, não os bons. Então, as Escrituras, irmãos, não só aqui nos deixam claro que existem dois caminhos bem distintos: o caminho da sabedoria, que é o caminho do Senhor, né? Mas também o caminho das trevas, que é o caminho da escuridão. E ele destaca para a gente aqui, em alto relevo, aquilo que Jesus já nos disse lá no Evangelho, né? Que existe um caminho largo onde passa a maioria, onde essa maioria tem folga, onde provavelmente tem um encanto maior, mas existe um caminho estreito. Mas esse caminho estreito ele é difícil. Ele é cheio de regras, realmente, irmãos. Ele é cheio de coisas que nós precisamos cumprir para ser abençoado, mas a Bíblia diz que ele leva ao reino dos céus. Então, veja que isso é muito sério. O texto não está falando, irmãos, que essas pessoas encontraram um caminho alternativo possível para uma vida onde eles vão buscar felicidade, realizações, e se completar, mas pelo caminho que eles estão seguindo, o caminho que eles acham que é o caminho da felicidade, eles então vão seguir caminhos que vão levar à morte. O próprio Provérbios 16 vai dizer que há caminhos que parecem ao homem direito, mas eles dão em caminhos de morte. Mas não é isso, então, que o texto diz. O texto vai dizer para a gente, o versículo 12 a 15 chama a atenção que essas pessoas estão perdidas como se elas estivessem zigue-zagueando, né? Andando para lá, para cá, sem rumo. Estão perdidas porque simplesmente a direção que elas têm, né? Ela é uma direção confusa, é uma direção de vozes de todos os lados, tentam indicar o caminho e, na verdade, não chegam a lugar nenhum. O versículo 14, ele vai chamar a atenção para a gente, irmãos, que essas pessoas se alegram de fazer o mal e folgam com a perversidade dos maus. Ou seja, eles têm prazer em fazer o mal. Irmãos, é interessante que Agostinho de Hipona, num dos seus livros chamados Confissão, quando ele está ali falando sobre uma questão muito interessante para a gente, que quando na juventude, né, ele roubava peras, né, e para ele aquilo é uma coisa chocante hoje, né, quando ele escreve, ele chama a atenção e fala: olha, eu roubava peras, mas eu roubava peras não porque simplesmente eu estava com fome, mas porque eu queria quebrar a regra. E ele falando isso,
E ele depois diz o seguinte, quando ele conclui, usando o exemplo dele, que ele roubava apenas pela maldade, simplesmente de quebrar aquela lei, ele diz que o pecado não consiste em um desejo por coisas más, mas na perversão do desejo de coisas boas. O perverso, descrito em Provérbios, não é alguém que tropeçou no escuro, é alguém que transformou a sua própria escuridão em uma forma de prazer. O seu mal é, em última análise, um mal ordenado. Então ele chama atenção para a gente, irmãos, interessante. O que ele quer dizer é que os maus transformaram o próprio coração em escuridão. E isso é verdade. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós transformamos o nosso coração em escuridão. Permitimos, irmãos, sermos irmãos encantados por esse mal. E o texto diz, irmãos, que eles adoram fazer o jogo da maldade, eles celebram a perversidade. O versículo 15 diz que seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, e justamente isso é o que levam eles à perdição. Efésios. Paulo vai nos lembrar em Efésios, lá no capítulo de número 5, ele vai nos lembrar que a sabedoria é muito fácil o Filho de Deus se perder nesses caminhos. Então ele precisa ser diligente no caminho da cobiça, no caminho da conservação torpe, no caminho da avareza, no caminho da idolatria. Ele vai registrar para a gente várias questões no capítulo de número 5. O versículo 6 ele fala assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Logo após o versículo 7, ele chama a atenção e alerta a igreja. Ele diz o seguinte: portanto, não sejais participantes com eles, ou seja, não ande com essas pessoas que andam por caminhos tortos. Versículo 11, versículo 12, ele ainda diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só refletir é vergonha. Então, irmãos, eles destacam que aqui claramente Paulo está chamando a atenção que cuidado para você não ser cúmplice, cuidado para você não se associar, se tornar parceiro, ou então simplesmente se tornar participante, o que é pior. Está lá junto, envolvido. Mas, irmãos, eu vi uma coisa interessante, um teste social, interessante demais. Eu vi outro dia na internet. Eu achei muito interessante. Um cara resolveu mostrar que com educação você pode falar as coisas mais absurdas que o povo aceita na boa. E ele chegou então perto de dois senhores e falou o seguinte: ô meu senhor, eu estou procurando um banco aqui porque eu estou querendo roubar um banco. Você sabe me informar onde é? Maior educação, irmãos. Aí o cara falou: não, pô, o banco é ali, ó. Mostrou o banco. Com educação, irmãos, o povo aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Impressionante. Então, irmãos, perceba, o texto chama atenção que a gente precisa refletir sobre aquilo que é proposto para nós, porque o que o mundo faz é justamente ser educado. Quando faz as suas propostas, irmãos, muitas coisas que são nos oferecidas já vêm envelopada. Assim como essa pesquisa aí, né, esse projeto social que eles fizeram, para mostrar como o ser humano é e não avalia aquilo que está dizendo ou aquilo que é dito para eles, muitas vezes o pecado, irmãos, ele vem envelopado. Ele vem ali todo cheio de veludo para você achar que aquilo dali é algo bom. Para você achar que aquilo dali é aceitável. Para você achar, irmãos, que aquilo dali é algo belo, algo aceitável para você. Cuidado com isso. E esse texto de Efésios é tão forte, irmãos, que ele diz que existe uma coisa que é abominável aos olhos de Deus, mas que as pessoas vão entrando nelas e vão praticando essas coisas como se não vissem um grande problema. A igreja ali estava aceitando muita coisa errada. A gente tem que tomar cuidado com isso. No meio do povo de Deus não pode haver isso, meus irmãos, não se enganem. É preciso lembrar que as maiores maldades desse mundo, irmãos, são feitas justamente por pessoas que concordaram com coisas sem refletir. Vamos dar um exemplo disso. Jesus foi morto e foi clamado que fosse crucificado por quem, irmãos? Por pessoas que não pararam por um minuto, uma multidão que não parou por um minuto para refletir o absurdo que era entregar Cristo na cruz. O próprio soldado, depois de morto, depois que Cristo morre, o que ele fala? Verdadeiramente, esse era filho de Deus. E a gente é muitas vezes, irmãos, como esse soldado romano, não é verdade? Nós só prestamos atenção
na escolha errada que nós fizemos da nossa vida depois que tudo já se arruinou. Cuidado com isso, querido. Cuidado. Nós precisamos refletir hoje. Nós precisamos pensar, irmãos, como nós vamos conduzir a nossa vida. Em Romanos 2, capítulo 2, versículo 15 diz: Estes montam a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ele está chamando a atenção, Paulo, aqui em Romanos, falando que muitas vezes as pessoas, irmãos, elas usam a própria consciência como dito de regra, não usando mais nada como parâmetro, como a palavra de Deus, não. E o versículo 14 de Efésios 5, ele ainda diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, nós precisamos acordar. Precisamos acordar. Ele está nos chamando, irmãos, a abrir nossos olhos para as ciladas que esse mundo tem. Então, em primeiro momento, nós vimos que nós estamos cercados de homens perversos. Perversos. Hoje pela manhã lembrei os irmãos, e na quinta-feira nós encerramos o livro de Apocalipse aqui com os irmãos, e isso eu enfatizei muito com os irmãos, quero enfatizar de novo, irmãos, nós estamos vivendo tempos onde as pessoas boazinhas estão acabando. Sabe que aquelas pessoas boazinhas, lembra da tiazinha, da vizinha legal? Lembra? Lembra? Hoje o seu vizinho, gente boa, legal, aquele que não é crente, eu tô falando aqui que não é crente, aquela senhorinha que te ajuda, é sempre uma pessoa velha, não é? Porque não tem mais gente nova boa, irmãos. Infelizmente. E Apocalipse deixa bem claro que, com o passar do tempo, o próprio Senhor fala: olha, o ímpio seja mais ímpio ainda. O justo santifique ainda mais. Um abismo vai haver, onde nós vamos ver claramente quem não é de Deus e quem é de Deus. Tem essas pessoas que a gente até fala assim, né? Fulano só falta ser crente, olha, tão bom que é. Está acabando, irmãos. O amor está se esfriando, as pessoas estão perdendo a compaixão e o respeito, regras são só enfeite, né? Tem muita gente hoje levantando a tese de que regra foi feita só para ser quebrada, não para ser cumprida. Cuidado com isso. Segunda realidade que eu queria deixar para você, irmãos, ou então nós observamos também o texto e entendemos aqui que sabedoria nos livra também da mulher adúltera. Aí você fala assim: pastor, então eu sou mulher, o senhor está me chamando de adúltera? Não. Você fala o seguinte: ó, então o homem fala assim: não, mas pastor, então o texto está me chamando a observar que eu posso adulterar com alguém? Não, olha, preste atenção que o texto está dizendo, versículo 16 a 19, ele chama atenção para a gente. Vamos ler? Pois não, peraí, eu abri errado aqui, irmãos, o vento virou aqui. Vamos lá, versículo 16, vamos ler? Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa um amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão, continuarão com as veredas da justiça. Da vida, perdão. Irmãos, então, a sabedoria nos livros da mulher adulta. Olha o que o versículo diz. É interessante a descrição que dessa mulher. Essa mulher, ela vai aparecer em vários momentos dentro do livro. Ela não é a mulher do capítulo 2, ela vai aparecer em vários momentos. O pai sempre alertando no contexto familiar e diz: filho meu, cuidado com essas mulheres. E ele então agora traz uma questão e chama a atenção dessa mulher do versículo 16, trazendo a ideia de que ela é adúltera, mas ela também é uma mulher estrangeira. Por que a expressão aqui é interessante? O fato dela ser estrangeira. Porque justamente é o fato dessas mulheres estrangeiras terem sido aquelas que desviaram o autor desse livro do caminho de Deus. Nós sabemos que Salomão teve mais de aproximadamente 1000 mulheres, né? Então, nós sabemos que essas mulheres desviaram ele quando a gente vai em 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 8. Se você quiser observar, nós observamos ali claramente o que Reis nos diz. Ele diz o seguinte: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas.
e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarode, deusa dos Sidônios, e a Micol, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. E nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte, fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Impressionante, irmãos. Cada mulher levava o seu Deus para casa. E esse homem então abandonou os caminhos de Deus, começou a adorar essas divindades todas. E o que nós observamos e entendemos desse texto, irmãos, é que justamente nós vemos que essas mulheres perverteram o coração desse homem. Essas mulheres levaram ele à idolatria, essas mulheres levaram ele para longe de Deus. Aí quando você lê isso e entende por que que Eclesiastes ele vai dizer o seguinte: olha, no final da vida eu devia ter servido mais a Deus. Ele deixou o caminho de Deus, irmãos, porque essas mulheres se perverteram o coração. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com quem andamos, porque justamente essas pessoas podem levar-nos a adorar deuses e também desviar-nos do Senhor. O texto fala de palavras lisonjas, né? Ou seja, aquela pessoa que lisonjeia com palavras. Ele destaca para a gente aqui também, irmãos, o versículo 17, a qual deixa um amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, indicando para a gente que essa mulher, ela já era casada, ela abandonou a casa dela, e esse casamento era aquele que ela tinha feito lá na mocidade, tinha andado com aquele homem, até que ela achou que aquele homem já não valia mais nada e resolveu seguir o caminho e buscar outro homem. É isso que o texto está dizendo para a gente. Essa mulher era casada, irmãos. Ele está dizendo para a gente, ó, toma cuidado com essas mulheres. Toma cuidado com essas mulheres que abandonaram o homem da mocidade, a quais deveriam ter sido fiéis. Então, irmãos, Timothy Keller ele vai dizer que o adultério é a evidência externa de um problema interno de adoração. Quando alguém abandona a aliança do seu Deus, não é porque encontrou uma pessoa melhor, mas porque ele decidiu que Deus não é suficiente para preencher o vazio de seu coração. O adúltero não busca apenas outra pessoa, ele busca um novo Deus, um Deus que garante a sua satisfação imediata às custas da sua integridade eterna. Então, na verdade, é isso, irmãos. Sabe por quê? Irmão, não tem casamento perfeito, não tem mulher santa perfeita, não tem homem bom 100%, não tem. É melhor você ficar com o que você tem e consertar ele. Eu tinha um pastor que falava isso. Eu tive um pastor que falava isso, foi meu pastor. Ele falava isso: "Irmão, não larga sua mulher não, não largue seu marido não. Ó, esse que você já conhece, você não dá conta, imagina um novo que você vai ter que aprender tudo de novo, até ele ficar bom". Irmãos, o que que a gente tem feito da nossa vida, irmãos, trocando prazeres. Sabe o que que isso quer dizer? É o que o autor chama atenção, que Timothy Keller está dizendo, essa é a realidade. O que nós queremos é satisfazer nosso desejo com outro Deus. É um outro Deus que eu estou buscando. Por quê? Porque Deus não me satisfaz. Eu preciso então ser satisfeito. O meu amor não é em Deus, porque eu não cumpro a regra que Ele colocou. Casar uma vez e viver com aquela mulher até que ela morra. Isso nós precisamos cumprir, a palavra de Deus. Veja, irmãos, que o versículo 18 e 19 explica o que a sua casa, sua vida é inclinada para a morte. Olha, e que todos os que se juntam a ela jamais voltarão para o caminho da vida. Versículo 18 diz: porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos os que dirigem a essa mulher, não voltarão e não atinarão com veredas da vida. O que ele está dizendo, irmãos? É que quem segue esse caminho abandona os caminhos de vida. Caminho de vida é o caminho de Deus. É o caminho de Deus. Essa mulher, embora fisicamente pareça estar cheia de vida,
Lembra? Lembra lá do envelope? Está envelopada, você fala assim: "Nossa, que mulher bonita". O que o texto está chamando a atenção é que ela tem dentro dela morte. O que ela traz é morte, tudo que ela toca é morte, tudo que ela produz é morte, tudo morre onde essa mulher toca. Tudo morte. O pecado, irmãos, da impureza é uma armadilha que consome a alma com uma rapidez absurda, onde a pessoa acha que vai encontrar vida, o que ela descobre é simplesmente que a morte chegou na sua vida. Pergunta aí, irmãos, pergunta aí. Onde está a felicidade de alguns homens que, né? Outro dia eu vi um que casou 13 vezes. 13 vezes. Imaginando 13 sogras. Eu te dar um negócio aqui para você entender. Você sabia que não existe ex-sogra? Você sabia que quando você casou lá, sogra é um vínculo que não se desfaz mesmo quando você acaba com o casamento, sabia? Você vai acumular sogra pro resto da vida. Não quer vir não aquelas pulseiras na justiça pedir pensão para você cuidar dessa. Você sabe, não tem, ô Lúcia? Lúcia, Lúcia, não tem pensão para sogra? Hã? Lúcia, pensão para sogra, tá? Abulho. Abolho, tá? Então, irmãos, para a gente encerrar aqui, se queremos vencer esse pecado, nós precisamos olhar para Deus com fé. E entender, irmãos, que a sua palavra é o guia. E entender, irmãos, que as cobiças, as tentações sexuais, nada mais trazem. E preciso te chamar a atenção, tá, querido? Isso não é só para você, homem, não, é para você também, mulher, tá? Cuidado, cuidado. Cuidado com os homens também, né? Cuidado. Se você achar um que tá difícil, né, Vanessa? Se achar um que está difícil, observe, observe. Observe, observe se não é caminho de morte. Então é melhor ficar com o irmãozinho aqui, irmãos, que não é muito bem afeiçoado não, tá. Mas pelo menos você sabe quem você está lidando. Pelo menos você sabe que é crente, que é servo de Deus. Terceiro, irmãos, para a gente encerrar aqui, vamos lá. Irmãos, nós observamos também que a sabedoria nos faz experimentar a verdadeira vida e não a morte. Olha o versículo 20 ao versículo 22. O que que diz aí? Vamos ler? Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desargados. Amém. Então, irmãos, o texto fecha com a promessa. O versículo interessante que Provérbios usa muito, com frequência, essa questão. Ele mostra algo negativo, mostra os perigos que aquilo tem, mas ele vai sempre nos encerrar, contrapondo, mostrando algo de bom. Então, o versículo 20 a 22, ele está chamando a atenção para a gente para uma promessa, para que nós entendamos que o povo de Deus é um povo diferente. E o versículo 20, ele afirmou então que andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Isso, irmãos, nos lembra do Salmo, lembra lá do Salmo, quando o texto chama a atenção que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda os seus caminhos, o trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua mulher no interior de sua casa será como uma videira frutífera. E os filhos em volta da sua mesa como rebentos dessa oliveira, né? E ele chama a atenção, eis como será abençoado o homem do Senhor. Eis como será abençoado esse homem, irmãos. Então a sabedoria faz com que nós entendamos que é importante guardar as veredas da justiça. Sabedoria, como falar, irmãos. O texto chama a atenção no versículo 21, que os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Isso já deveria trazer meu coração firmeza para poder entender que eu não posso seguir um caminho que não seja o caminho da justiça. O Salmo 81, versículo 11 a 16, nós observamos que há uma promessa desde lá do jardim do Éden, né? E ela diz o seguinte: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os inimigos e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino
e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O que nós observamos aqui, irmãos, que o texto está chamando o salmista, é que o salmo nos chama a entender que Deus tem promessas, e desde lá do jardim a promessa de cuidado de vida eterna, de vida de fartura, de permanecer num local onde haveria o melhor dessa terra. Mas, irmãos, essa promessa é verdadeira para o povo de Deus hoje também. O versículo 22, ele diz o seguinte: os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Então, Arthur W. Pink, ele vai dizer que a paciência de Deus para com os perversos não é sinal de aprovação. Então tem gente que acha que não está acontecendo nada de errado, então está tudo bem. Mas ele diz, mas se, ele chama atenção que o juízo vem, e o desarraigado mencionado pela Escritura é a conclusão lógica de uma vida que escolheu a autoridade em vez da aliança. Ninguém vive para sempre na rebelião. O tempo é apenas o período em que o rebelde constrói, com as suas próprias escolhas, o peso da justiça que um dia cairá sobre ele. Ou seja, aquele que simplesmente resolve viver, irmãos, pelas suas próprias veredas, ele vai trazer sobre a sua vida. O que ele está construindo é a própria morte. Então, irmãos, não pensem no Éden como algo que aconteceu lá há milênios, onde o povo deixou, desde o Éden, o povo tem experimentado, o servo de Deus tem experimentado essa consequência de não obedecer ao Senhor. E a consequência de não obedecer ao Senhor é que Deus sempre os tirou do melhor que eles podiam ter com Deus. Mas todo momento nós somos convidados, irmãos, a viver do melhor de Deus nessa vida. Então, você está escolhendo ser expulso do jardim da provisão de Deus. Você está escolhendo, irmãos, ter as portas fechadas logo após, onde você não pode mais experimentar daquilo que Deus tem para você, ou você está escolhendo hoje servir a Deus. Você está trocando, irmãos, o trigo mais fino e o mel, como o salmista fala, por, irmãos, simplesmente aquilo que é as migalhas que esse mundo tem para oferecer, que nada é bom. O perverso, irmãos, ele não é eliminado porque Deus é cruel, mas porque ele escolheu viver longe de Deus. Escolheu viver longe de Deus. Irmãos, eu estava vendo na verdade, um, um, um corte de uma entrevista com um pastor americano que chama Thomas. Ele estava sendo abordado em relação à situação de Deus ama e Deus manda pessoas para o inferno. E ele foi perguntado para um jovem, mas por que Deus manda pessoas para o inferno? O seu Deus não é um Deus de amor? Ele diz, ele é um Deus de amor. Mas assim foi a sua escolha. E achei interessante ele falando. Ele falou assim: assim foi a sua escolha. Por que Deus te forçaria a ir para um céu que você não quer ir? Você não quer viver com Deus. Então entenda uma coisa, querido. Toda vez que você diz não para Deus, você está dizendo para Deus que você não quer viver para Ele. Por que Ele te levaria para o céu? Toda vez que você desobedece uma lei, que você desobedece a sua palavra, e você sabe que é errado, mesmo você que está aqui hoje só visitando a igreja, você sabe muito bem os caminhos tortuosos que você tem escolhido, porque a palavra de Deus não só foi a base da nossa sociedade, e muitos princípios você leva no coração, como também você já deve ter ouvido muita coisa sobre Deus, e Deus tem te apontado o caminho que você tem escolhido. Você tem escolhido muitas vezes, irmãos, toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente está escolhendo outro caminho. A gente está dizendo para Deus, não, Deus, eu não quero viver com o Senhor. Por quê? Irmãos, isso seria a maior maldade de Deus se Ele te forçasse a viver num lugar que você não quer. Se você não quer viver em obediência a Deus, céu para quê para você? Deus só está fazendo a sua vontade. Se você escolheu viver sem Deus nessa terra, por que você quer viver com Deus no céu? Na próxima vida, por quê? Deus só está sendo justo com a escolha que você fez no seu coração. Então, querido, hoje ainda é tempo de você escolher o bom caminho. Então, entenda que Deus hoje te convida, meu irmão, a refletir sobre a sua vida, entendendo que promessas vêm e as promessas de Deus são de vida, de sabedoria. E quem sabe nessa terra sabe que a obediência é frutífera. Ela produz para nós, irmãos, não só uma liberdade, mas produz para nós também a segurança de trilhar caminhos, onde nós vamos ver os avisos bem claros na palavra de Deus e como Ele chamou atenção hoje, nos livrando e nos chamando a entender que cuidado com pessoas ruins, cuidado com essas promessas de mulheres fáceis, cuidado, Ele está nos avisando. Hoje Ele nos chama a entender claramente
que não saia daqui hoje apenas com a ideia de que você precisa ser mais sábio, mas saia daqui hoje com o convite que a Escritura te faz, de uma transformação radical, onde o convite é para o arrependimento. Onde você precisa se arrepender daquilo que era claramente o convite que Deus te fez de viver em obediência e você simplesmente abandonou esse caminho. É dia de voltar para o trilho da segurança. A minha última pergunta para você essa noite é: até quando você continuará tratando a sabedoria de Deus como uma sugestão, enquanto a sua própria teimosia do coração está construindo o seu próprio precipício? Irmãos, tem gente que não precisa nem do buraco, ele cava o próprio buraco. Cuidado, querido. Deus está te avisando hoje. Deus está te alertando hoje. Hoje talvez seja o último guarda-reio que você vai ver na estrada da tua vida. E você precisa entender que isso é importante. Você precisa abrir seu coração para entender que as verdades do Senhor, elas são reais. Hoje, irmãos, nós estamos aqui. Essa semana, na segunda-feira, nós estávamos, irmãos, infelizmente, nos despedindo de um irmão. Perdemos o nosso diácono Célio. Perdemos não, né, está na glória. Louvado seja Deus, está lá, da presença do Senhor. Mas a gente não sabe quando. Nosso irmão Célio, irmãos, achou que ia passar um bom fim de semana com um amigo no sítio, né, Mirene? E que era mais um bom final de semana com um amigo. Ele não sabia que era o último final de semana com um amigo. A gente não sabe o que vai acontecer nessa semana. A gente não sabe o que vai acontecer após acabarmos o culto. A gente não sabe. O que Deus nos chama a entender é que nós podemos estar hoje vivendo a última curva, onde o guarda-reio de segurança que o Senhor nos chama a buscar, a entender dos perigos que Ele está nos avisando. Nós precisamos entender que podemos ter um precipício logo à frente. E nós não sabemos onde Ele vai dar. O Senhor tem o melhor trigo para nós. Mas nós precisamos decidir para quem nós servimos, a quem nós adoramos. Quem é que conduz a nossa vida? Se nós vamos dar ouvidos às vozes ou a gente vai observar os avisos de Deus para a nossa vida. Queria que você estivesse curvando a sua cabeça. Nós vamos orar. E você que está aqui nessa noite, não está aqui à toa. Até você que foi convidado, querido. Você não está aqui à toa. Foi só um convite para vir cá por causa da família no altar, não. Foi um convite de Deus ao seu coração para buscar um novo caminho, para corrigir rotas, para poder entender que o Senhor quer de você fidelidade, para que você possa também receber dele vida eterna, mas também bênção sem medida nessa vida. Falemos com Deus. Pai, o Senhor é o Deus que visita os nossos corações em momentos, ó Pai, onde nós precisamos de ajuda. E muitas vezes, ó Pai, o Senhor nos permite refletir sobre situações que precisamos ponderar, Pai. E hoje a Tua palavra nos chama a entender que nós precisamos servir ao Senhor e seguir o trilho da segurança. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque, Deus, nós podemos sim, Pai, ser seduzidos por homens maus, ó Pai, tropeçar, Deus, no meio, Deus, de situações pecaminosas que não deveríamos seguir, Pai. Mas o Senhor hoje nos estende a mão para que nós possamos ser reerguidos e reconduzidos, ó Pai, aos trilhos da segurança. Abençoa nosso coração, Pai. Leva-nos, ó Deus, a entender, Pai, que o Senhor tem para nós o melhor caminho. O melhor caminho. Tem misericórdia de nós, Pai. E dá-nos, ó Deus, a graça de continuarmos servindo ao Senhor com alegria, com retidão, em todo o tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.